Primeiramente, boa noite, Evino. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite a vocês, boa noite àqueles que estão nos vendo. Estou muito feliz de estar de volta aqui. Estava com uma certa saudade também, eu tenho que admitir, né? Então, eu gosto de estar aqui com vocês, acho bom, acho um bom lugar de debate, acho esse fórum muito legal. Maravilha. Gui, depois se puder aumentar um pouquinho o som do Avelino, né? Tá bom o som, mas se puder aumentar um pouquinho mais. Avelino, então, vamos lá, né? O presidente Lula vai enfrentar uma das eleições mais desafiadoras da sua história. Todas foram muito desafiadoras, né? Mas dessa vez vai ser uma das eleições mais difíceis, né? A gente vê pelas pesquisas. Como é que você está vendo aí o momento, os dois rigorosamente empatados, Flávio Bolsonaro, Lula no segundo turno, Lula está na frente no primeiro, mas no segundo turno empatado, né? Como é que você está olhando isso? Como é que você está projetando como é que vai ser essa campanha aí? Olha, Miguel, ano passado eu já tinha dito aqui que essa eleição vai ser uma eleição muito... Opa! Ano passado foi assim, quer dizer, metade do país votou, então, aquela coisa, se tiver 5% de frente, vai ser uma eleição até tranquila. Grosso modo, você pode... Infelizmente, né? Da sua internet, Avelino, você vai ser melhor você sair e entrar de novo, vai melhorar. A internet sua tá engasgando, você sai e entra, se puder. Sai e entra. Clique em sair no botãozinho de sair mesmo aí. Não é só sair da tela, não. Sai mesmo da live e depois entra de novo. Deixa eu tirar ele da live aqui, aí ele vai entrar de novo. Faz você aí, Gui. Tira ele da live, senão não vai adiantar nada. Tem que tirar, sai da live. Ele vai entrar com outra tela? Não, vou entrar aqui mesmo. Tá bom, tá bom. Então, pode continuar, Avelino. Vamos ver se vai dar certo agora. Está dizendo que a previsão de todo mundo que mexe com eleições é que a eleição ia ser dura. Não é isso que está acontecendo, não é nenhuma coisa surpreendente. Ninguém achava que ia ser uma eleição fácil, porque metade do país está na oposição. O Lula ganhou a eleição por menos de 2 pontos, gente. Não podemos esquecer disso, né? Numa eleição que vai ter... Tudo bem aí? Deu uma travada. Está travando muito, Avelino. Vamos ter que refazer. Você sai de tudo, desliga o computador e religa. Desliga o computador e religa. Aí depois, daqui a pouco, você volta aqui. Pode entrar no iPhone, que acho que é mais fácil, talvez. Pode ser também. Pelo 4G, pelo 5G, pode ficar melhor. Aí você vai entrar, atende a chamada do Guilherme, tá? O Guilherme, ele vai testar com você, depois vai entrar tudo testado, aí vai ser mais tranquilo. Então, vamos tirar o Avelino aqui. Pode tirar, Gui. E aí, vou até te passar o WhatsApp dele, aí você resolve tudo. E, Henrique, você quer mostrar um trechinho? Vamos mostrar um trechinho do Lula. Vamos mostrar o trecho aí, vamos pôr o trecho aí. A gente está falando a beça. Põe o trecho que é a entrada dele, que já é o ponto que eu mandei, 2 minutos e 4, que é o momento que ele é anunciado e ele sobe no púlpito. O lugar era incrível. Pode botar em tela cheia. Eu queria começar a minha fala dando os parabéns ao presidente Pedro Sanches pela organização extraordinária de um evento progressista que tenta mostrar ao mundo que a democracia não morreu.
que tenta mostrar ao mundo que ninguém precisa ter vergonha de ser progressista ou de ser de esquerda. Ninguém precisa ter medo no mundo democrático de ser o que é, de falar o que precisa falar, desde que se respeite regras do jogo democrática estabelecido pela própria sociedade. E o meu elogio, meu querido Pedro Sanches, é pelo fato de você ter tido a coragem de não permitir que os aviões de guerra dos Estados Unidos não saíssem daqui para atirar no Irã. Eu estou me cuidando aqui porque eu tenho um discurso por escrito e eu fico com vontade de falar de improviso, mas eu preciso falar com muita responsabilidade porque nós estamos fazendo um movimento muito sério que não pode terminar no nosso discurso aqui e voltar a acontecer somente quando a gente fizer a nossa próxima reunião no México. O que nós estamos fazendo aqui é o começo de um movimento que tem que agir todo santo dia, durante toda semana, todo mês e durante 365 dias por ano, para que a gente restabeleça a coisa mais sagrada no mundo, que é a democracia e o multilateralismo. O nome desta iniciativa, Mobilização Global Progressista, diz muito. Cada uma dessas 3 palavras carrega um programa de ação. É importante entender o que ela significa. Estou diante de 5.000 pessoas que se identificam como progressistas. Desde sempre, a política se dividiu em 2 campos. De um lado, aqueles que acham que os interesses do indivíduo se sobrepõem aos da coletividade, e, do outro lado, os que acreditam que o bem-estar de cada um depende da garantia de uma vida digna e decente para todos. Essa divisão já teve muitos rótulos: direita, esquerda, conservadores e progressistas, mas o extremismo impõe um novo desafio. O campo progressista conseguiu avançar na pauta dos direitos. A situação dos trabalhadores, das mulheres, das pessoas negras e de muitas minorias é melhor hoje do que foi no passado. Não é coincidência que a reação das forças reacionárias tenha vindo de forma tão violenta com a misoginia, o racismo e o discurso de ódio. Mas o progressismo não conseguiu superar o pensamento econômico dominante. O projeto neoliberal prometeu prosperidade e entregou fome, desigualdade e insegurança. Provocou crise atrás de crise. Ainda assim, nós sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abre mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa de implementar outro. Não podemos trair a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não se veja como progressista. Ela quer o que nós propomos. Ela quer comer bem, morar bem, escola de qualidade, hospital de qualidade, uma política climática séria e responsável, uma política de meio ambiente muito dura. Ela quer um mundo limpo e saudável. Um trabalho digno, com jornada de trabalho equilibrada, um salário que permite uma vida confortável. A extrema-direita soube capitalizar o mal-estar das promessas não cumpridas do neoliberalismo. Penalizou a frustração das pessoas inventando mentiras e mais mentiras
falando das mulheres, falando dos negros, falando da população LGBTQ+, falando dos imigrantes, ou seja, tudo que é pessoas mais necessitadas passa a ser vítima do discurso de ódio que essas pessoas fazem. O nosso papel é apontar o dedo para os verdadeiros culpados. Um punhado de bilionários concentra a maior parte da riqueza mundial. Eles querem que as pessoas acreditem que qualquer um pode chegar lá. Alimentam a falácia da meritocracia, mas chutam a escada para que outros não tenham a mesma oportunidade de subir. Pagam menos impostos ou nada. Exploram o trabalhador, destrói a natureza, manipula algoritmos. A desigualdade não é um fato, é uma escolha política. O que faz de nós, progressistas, é escolher a igualdade. Nosso lema deve estar sempre do lado do povo. Essa luta precisa ser global. De nada adianta manter a casa em ordem em um mundo em desordem. Os senhores da guerra jogam bombas em mulheres e crianças, gastam em armas bilhões de dólares que poderiam ser usados para acabar com a fome, resolver o problema energético e o problema da saúde. O Sul global paga a conta de guerras que não provocou e de mudanças climáticas que não causou. É tratado como quintal das grandes potências. É sufocado por tarifas abusivas e dívidas impagáveis. Volta a ser visto como mero fornecedor de matérias-primas. Ser progressista na arena internacional é defender um multilateralismo reformado. É defender o que faz prevalência sobre a força. Que a paz faça prevalência sobre a força. É combater a fome e proteger o meio ambiente. É restituir a credibilidade da ONU, que foi corroída pela irresponsabilidade dos membros permanentes. É criar um sistema em que as regras valham para todos, em que países desenvolvidos em desenvolvimento estejam em pé de igualdade no Conselho de Segurança, no Banco Mundial, no FMI e na Organização Mundial do Comércio. Esse não é um esforço só de governos. A internet se tornou um campo de batalha. Disputar as redes virtuais é uma tarefa incontornável, mas a disputa tem que ir além das telas. Tem que ser levado para as universidades, para as igrejas, para os sindicatos, para as associações, para os bairros e para a sociedade como um todo. A extrema-direita grita, mente e ataca. Não podemos ter medo de falar mais alto e com muita responsabilidade. Gui, dá um pause aí, por favor. Dá um pause aí. Vamos... Alguém brincou aqui, viu, Miguel? Tinha falado assim, o cara é fera, sem ler. Aí depois falou, eu acho que tem um teleprompter. Não, gente, é aquele teleprompter mais moderno, que é só a placa de vidro, de cristal quase invisível, duplo, um de cada lado. Tinha o teleprompter porque eu estava exatamente na linha lateral e via a luz espelhando no teleprompter. É normal ter um teleprompter nesse tipo de situação. É o teleprompter que o Trump não conseguiu usar, né? É o do Trump, exatamente. São duas placas de cristal deitadas, anguladas, e para quem está de frente para elas, você consegue ler espelhado o que vem do chão, né? A claridade vem do chão, a letra. Então é isso. Vamos trazer de volta aqui o nosso amigo Jorge Avelino, né? Que agora com o som corrigido. Coloca aí, vamos só testar novamente aqui ao vivo. Tudo bem, Avelino? Boa noite de novo. Tudo bem, Miguel. Agora eu estou falando do celular aqui, vamos ver se resolve o problema. Mas eu prometo que da próxima vez eu vou ter um outro computador, acho que não vai ter jeito. Muito bem, vamos trazer a Ivy Brussel, advogada, influencer, que está aqui com a gente. Olá, Ivy, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal. Jorge, Henrique, Miguel e toda a audiência, tudo jóia. Boa noite, Ivy. Boa noite. Muito bem. Então, a gente estava comentando aqui esse périplo do presidente Lula, Avelino, pela Europa, né? Ele participou desse evento em Barcelona, depois ele foi para a Alemanha e depois Portugal, onde ele se posicionou, na minha opinião, como anti-Trump,
né? Com muita ênfase. Ele falou, ele criticou em todo lugar que ele passou, ele fez críticas muito duras e diretas ao presidente Donald Trump. Em Portugal, ele chegou a ironizar, usando. Alguém deviam dar logo o prêmio Nobel para o Trump, assim não fazia mais guerra. Ele chegou a falar isso, né? O que você acha, Avelino? Eu acho que a viagem do Lula é uma coisa. Ele tem muita clareza sobre o que está em jogo nesse processo eleitoral, né, minha gente? Eu acho que ele está tentando manter que o multilateralismo, que é o que tem promovido a paz mundial desde o último pós-guerra, quer dizer, fenômenos como a construção, esse negócio, é uma tessitura que demorou muito tempo para ser construída, e se esse processo de desconstrução não for feito rapidamente, vai levar, de novo, muito trabalho para reconstruir, né? Eu acho que o destino da humanidade, se a gente pode pensar assim, é sempre ser a coisa multilateral, é sempre ser a coisa de buscar reciprocidade, buscar maneiras de você melhorar aprendendo com os outros, né? E isso envolve o multilateralismo, o comércio e assim por diante. Então, o presidente Lula está muito claro sobre isso e como isso também envolve a democracia. Ainda que são valores que vêm desde o pós-guerra, né? Quer dizer, que era o movimento, foi um movimento para evitar aquela desgraça que aconteceu na Europa 2 vezes seguidas, foram 2 grandes guerras mundiais, né? Então, para a construção dessas instituições que mantiveram esse multilateralismo, e é isso que o presidente Lula está voltado. Essa construção dessas instituições não teve separada da questão do fortalecimento da democracia no mundo. Não é à toa que esse é um período em que agora, a gente está vivendo agora, o maior número de democracias no mundo, né? Então, há uma relação próxima entre as duas coisas, né? Tanto que em relações internacionais, uma das poucas leis que tem lá claras é que nenhuma democracia do mundo entrou em guerra com outra democracia, porque não faz sentido, né? Então, a relação entre a democracia, a paz mundial e o comércio são questões que o Lula está colocando agora e que esses pilares da nossa civilização moderna que têm sido atacados recentemente e que essa eleição vai ser uma parte dessa batalha. Como vai ser a americana também no final do ano. A americana é em novembro, vai ser logo depois. Então, são eleições muito relevantes que vão ocorrer. No caso do Brasil, é mais relevante ainda por causa do que aconteceu com a Argentina, o Chile, né? Então, o Brasil ainda é, digamos assim, o grande pilar. É o maior, né? A maior economia, mas ainda é o grande pilar aqui na América do Sul, né? O México também está se segurando, né? Com a presidenta. Então, eu acho que é muito importante a eleição do Lula. Eu acho que ele está colocando claro isso, quem são os nossos aliados, quem a gente deve buscar. Nesse momento, novamente, não importa mais se existe alguma diferença, importa esse objetivo comum de manter a democracia, a paz, o comércio, a civilização tal como a gente conhece ela, né? Muito bem. Henrique, deixa eu ler aqui uns comentários, vou passar para a Ive, para ouvir a opinião da Ive. Deixa eu só ler aqui. Tem um comentário que eu gostei muito, Ive. Olha só aqui, que legal isso aqui, ó. O Fabiano Amaral. Rui Barbosa foi a águia de Haia. Lula, o carcará de Barcelona. Achei excelente também essa. Né? Que achar o carcará de Barcelona. Ele falou isso, Ive. Ele falou, eu até comentei aqui antes, mas no Brasil, um pouco antes de ir para a Europa, né? Ele deu uma cutucada no Trump. Ele falou assim: eu não tenho medo do Trump, não. Eu sou descendente de Lampião. Nordestino não tem medo do Donald Trump. Mas, enfim, tem aqui um comentário aqui. Lula tetra. Tem um comentário aqui para o Jorge Avelino. Meu querido Jorge Avelino, patrão do meu coração. Aí. O que você achou desse périplo do presidente Lula pela Europa e esse posicionamento dele muito duro contra o Donald Trump e as guerras? Bom, primeiro, esse movimento, né, de reunir os líderes progressistas da esquerda é um movimento que vem muito boa hora, né? Eu acho que sempre tem que ter um pontapé inicial. Eu acho que, mas
um contraponto à CEPAC, que é esse movimento que tem da extrema-direita, que ocorre aqui nos Estados Unidos todo ano. E que bom que isso ocorreu, ainda que talvez um pouco, né, demorou para isso ocorrer, mas que bom que isso aconteceu, que reuniu personagens e líderes importantes, como a presidente do México, do Uruguai, né, o primeiro-ministro da Espanha, né, o presidente da Espanha, enfim. E, bom, o discurso do Lula foi, assim, aquele discurso que você vibra o tempo inteiro, né, e o tom dele, assim, enfático, muito sério, muito contundente, assim, no sentido de acreditar naquilo que ele está falando, e muito duro, e é um discurso que você não tem como discordar, né? Então foi um discurso muito forte, de uma crítica que vem em muito boa hora, porque, primeiro, é uma crítica não só para o mundo, né, porque ele estava lá na Europa, e isso repercute, sem dúvidas, mas também para o interno aqui, né? Nós temos eleições agora em outubro. Com certeza, essa questão da retomada do patriotismo, o bolsonarismo, a extrema-direita, jogaram no chão, no lixo, né? Estendendo uma bandeira dos Estados Unidos na Paulista, abraçando o Trump, que agora é um pária mundial, porque não só ele tem uma péssima avaliação dentro do próprio país, como do próprio movimento magro está completamente rachado, e líderes mundiais também, inclusive líderes da direita, da extrema-direita, que estavam com ele, já passaram a se opor a ele. Um dos maiores cabos eleitorais dos Estados Unidos, que é o Kirsten Colston, hoje faz críticas duras, ele tem uma audiência absurda aqui nos Estados Unidos, e hoje ele fala claramente que se arrepende de ter sido cabo eleitoral do Trump. Então, é uma ótima oportunidade e necessário, né? Necessário colocar isso nesse momento, né? A gente não pode passar por uma terceira guerra mundial, não é o momento disso. E também precisamos, sim, de uma voz forte, como um grande estadista, que eu acredito que o Lula seja, de pedir a reforma dos órgãos multilaterais, que já estão sucateados, no sentido de não ter mais... não se presta mais o papel para o que foram criados, né? Tanto a ONU como o FMI, como os organismos multilaterais, eles têm representatividade, né? Eles são compostos, todos os vários países do mundo inteiro estão ali representados, mas eles não têm força para impor nenhuma decisão, para mudar qualquer que seja a regra. Geralmente são os Estados Unidos e o G7 que comandam, que decide tudo, e, obviamente, eles atendem aos interesses, né, deles, do próprio país, e, enfim. Então, eu acho que a crítica é muito bem-vinda, necessária, e assim, gente, é um trabalho de formiguinha, né? Você se impondo, você colocando o que precisa ser mudado, não sei... Obviamente, pode ser que seja uma mudança lenta, né, mas é gradual e necessário, né? Então, eu fiquei muito feliz, aquilo que você sente orgulho, falou assim, não, que bom que a gente está do lado certo da história, né? E espero que muitas pessoas também tenham pensado e refletido sobre isso. Miguel? Avelino, vamos falar um pouco agora das eleições nacionais, né? A gente já começou a falar, mas o som estava um pouquinho com problema. Vamos retomar, né? A gente tem esse desafio. Né? Agora, por exemplo, um ponto que nas pesquisas que todo mundo tem mencionado é a questão dos independentes, né? Desse centro aí. Um centro, é o filé mignon, que todo mundo aí está de olho. O Felipe Nunes, agora ele sempre coloca aí os independentes. E ele próprio, nesse livro dele, esse último livro dele, ele menciona que esse centro vai ser, assim, decisivo, né? Porque você tem um cenário muito polarizado, com eleitores muito calcificados à esquerda, outros à direita, e teria o centro, seria o centro liberal, mais liberal, e que votou muito no Lula, né? A maioria votou no Lula em 2022, mas que agora estaria em disputa também, né? Você concorda com essas análises aí do Felipe Nunes? Você acha que tem esse centro, alguns chamam de centro, outros chamam de independente, agora todo mundo está falando isso, né? O CNT, BMDA também botou lá, independente, Datafolha também está falando isso. Como é que você está vendo essa questão
desses independentes e para onde você acha que eles vão? A expressão americana é swing voter, né? Que é aquele cara que vai para um lado, vai para o outro, assim, né? Pode ir para cada um dos lados. Eu concordo em geral com o que o Felipe tem colocado. Acho que a expressão calcificada é até melhor do que polarizado, porque a polarização é uma coisa mais das elites, né? Você não vê. A gente convive com gente que votou no Bolsonaro todo dia, metade do país votou no Bolsonaro. E não vê na rua aquelas brigas todas por causa disso, né? Normalmente são motivados por alguma liderança política que quer se favorecer desse tipo de polarização ou resguardar os seus eleitores que podem estar caminhando para a indecisão, né? Mas eu acho que, como eu estava falando antes, a eleição, todo mundo achava que a eleição ia ser muito dura, porque até a eleição passada foi muito dura, né? O Lula ganhou por pouco menos de 2 pontos, e a ideia geral é que 5 pontos de diferença seria goleada. Estou falando aqui de 47 a 53 já seria goleada, né? Então é uma eleição muito difícil, e onde esses eleitores independentes, eu não gostaria de chamar de centro, porque normalmente sempre se confunde também. Se você pegar os votos de primeiro turno, dá mais ou menos 30 e poucos para o Lula, um pouco menos para o Flávio Bolsonaro, então você tem 60%, então teria 40% de eleitores de centro. Não, não é bem assim, né? São eleitores que ainda estão indecisos, né? Então, esse grupo aí de indecisos, né, que é um pouco menor, porque eu acho que tem uma parte desses 40% que vai naturalmente caminhar para um dos lados, foi assim que ocorreu, por causa das suas relações, dos amigos, em quem votou antes, tem uma série de mecanismos que levam as pessoas a encaminhar, embora no primeiro momento o voto não esteja nem pensando no assunto. Eu lembro sempre que, embora a Copa do Mundo esteja agora no seu pior momento entre os brasileiros, tem uma Copa do Mundo antes da eleição. Então, quando começar a Copa do Mundo, o país vai parar para discutir futebol, aquelas coisas todas, nem que seja para criticar a seleção. Mas, em suma, a ideia é que tem ali uns 5% dos eleitores, que são mais ou menos uns 8 milhões, né? São 150 e poucos milhões de eleitores que tem no Brasil. Então, você está falando ali de um grupo de 8 milhões que vai provavelmente decidir a eleição, né? Vai ser uma eleição muito dura. Eu não vejo, assim, como nada muito diferente do esperado. Eu vejo uma eleição que está empatada agora, mas o governo, digamos assim, ainda não começou a jogar, né? Até porque não pode ter o presidente Lula tem mais o que fazer do que ficar fazendo campanha, né? Aliás, ele está tendo que governar e está tomando decisões importantes. Hoje a comissão da Câmara aprovou a questão da redução da jornada de trabalho, né? Então é uma medida importante. E o governo, o Lula, o governo agora é governo. E sendo governo, tem a famosa, que a gente chama em política, em ciência política, de vantagem do incumbente. Ele tem recursos e ele tem o que mostrar. Gente, a gente está falando agora da questão do multilateralismo. O acordo do Mercosul com a União Europeia é uma coisa super importante. Vai ter impacto direto na economia, da vida da maioria das pessoas. Então, é uma coisa que era ambicionada há muito tempo, né? França colocava sempre obstáculos, algum outro país ou outro, mas finalmente logrou-se esse acordo. Então, na área internacional, tem o que mostrar. Esse périplo que ele fez tem o que mostrar. A questão do imposto de renda vai ter o que mostrar. A questão do pé de meia, que é aquele programa na área de educação para favorecer a questão do ensino, a manutenção, né, os alunos se manterem, não abandonarem o ensino secundário, vai ter o que mostrar. Tem uma série de coisas que o governo tem o que mostrar. Isso não apareceu ainda no jogo. Então, é meio que, nesse momento, a questão principal é quem enfrentar o Lula, né? E essa foi a discussão toda até agora, porque o Lula naturalmente seria candidato, então quem ia enfrentar o Lula? O Bolsonaro indicou o filho dele, o Flávio, né? E eu acho, como a gente achava antes, que o Flávio não era um candidato muito fácil de ser levado, né? Ele não é carismático que nem o pai, ele não tem muita desenvoltura, e eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é dizer que quem vai governar, no caso de vitória do filho, é o pai, porque a primeira medida do filho é soltar o pai, e se soltou o pai, tirou o bicho dentro da jaula, ele vai querer governar. Então o governo vai ser um Bolsonaro 2. E a gente está vendo com o caso do Trump que esses caras, quando voltam muito mais radicalizados. Então, eu acho que a eleição está nesse momento aí de indefinição, ainda tem muita coisa para acontecer na eleição, o governo ainda vai entrar em campo de forma mais decisiva, né? Mas então eu acho que está tudo correndo de acordo com o esperado. Eu não esperava
o Lula muito na frente, disparadamente na frente, uma vez que o candidato da oposição ficasse mais ou menos definido, né? Assumindo que ele está definido na figura do Flávio Bolsonaro. Eu queria agora emendar uma perguntinha para a Ive, que tem a ver com a nossa thumb, com a manchete, até porque a Ive é de Minas Gerais, né? Então acho que ela pode responder isso com mais propriedade. Ive, o Zema é tudo que a gente já sabia que ele é. Tudo. Sabia? Sim. Eu sabia disso, Miguel sabia, o Avelino sabia, você sabia, todo mundo sabia. Agora, eu não sabia que o Zema estava com essa macheza toda, que ele era essa figura tão... Ele agora bastou nele o super-herói, ele é o super-honestão, o alecrim dourado da honestidade. Todo mundo virou ladrão, ele insultou, observe, não estou falando de acusar, fazer política, até porque juiz não é político. Ele insultou, cometeu crime de injúria, enfim. Ele insultou ministros do STF, que vão provavelmente acioná-lo judicialmente, e tornou a insultar depois disso, e agora ainda aproveitou o feriado de Tiradentes para se tornar uma espécie de uma versão 3.0 do Tiradentes, do Joaquim José da Silva Xavier. Ele falou que ele é um inconfidente lutando contra os bandidos da coroa. Imagine você, Zema, falando de história, um cara que fala eu ouvo, né? Ive, você conhecia essa macheza toda do Zema? E onde você acha que ele está querendo chegar com isso? Porque, assim, parece que ele errou o tom. Até para a extrema-direita está meio assustada com ele, porque, assim, ele está indo muito para cima do STF. Como é que você está vendo isso? Ele está seguindo orientações, eu acredito, né, Henrique, de algum assessor aí político, de algum assessor de, sei lá, de campanha. E, na minha opinião, eu acho que ele se identifica com o eleitorado do Bolsonaro, né, da extrema-direita. E eu acho que é isso, ele quer colar na esteira do Bolsonaro, do bolsonarismo, quer se vincular a esse eleitor, a esse eleitorado, e talvez, quem sabe, até ser vice do Flávio Bolsonaro, que me parece que isso está sendo cogitado também, até porque, né, Minas Gerais tem historicamente falando, é um estado importante de se ganhar a eleição. Dizem que quando ganha em Minas, ganha no Brasil, né? Então, me parece que eles estão cogitando, né, do Zema ser o vice do Flávio Bolsonaro, inclusive por isso, né, para ter uma boa votação, para tentar ter uma boa votação em Minas. Mas, assim, esse jeito do Zema não me assusta, não. Eu acho que é bem a cara dele fazer esse tipo de discurso, assim. Ele sempre teve um discurso muito reacionário, não chegava tanto, né, de insultar ministros do Supremo, mas é que agora, na minha opinião, o STF está sendo palco, né, de crítica, né? Então, assim, não só por parte do bolsonarismo agora, mas essa questão do Banco Master envolvendo o Toffolo e o Alexandre de Moraes. Então, sai um pouco só de críticas da extrema-direita e muita gente está, enfim, está desconfiada, né? Enfim, não é uma história que... É uma questão delicada, né? Então, como o STF está no momento aí de crítica, então ele está, né, querendo se aproveitar desse momento aí enfim, e voar como é que é? Surfar na onda. Mas vamos ver, eu acho que essa questão do Gilmar Mendes, né, pediu inclusive para o Alexandre de Moraes incluir no inquérito das fake news. Não sei se seria o caso disso, se o Gilmar se sentiu aí ofendido, né, acha que a honra dele foi ofendida, que ele cometeu injúria ou calúnia, etc., ele como uma pessoa, cidadão como ele pode processá-lo, né, criminalmente. Mas o Zema está cada vez mais se radicalizando. E é isso, para disputar o eleitor, ou então conseguir, né, porque eu acho que ele não tem espaço para presidente, se for Caiado, Zema e Flávio Bolsonaro, na minha visão, é o mesmo eleitor, né? Eu acho que não tem espaço para os três ali. Então, eu acho que o Zema está tentando descolar um vice aí do Flávio.
Ou do Caiado, quem sabe, não sei. Eu fiquei com a impressão que o Gilmar Mendes também apelou. Eu acho que ele foi um pouco... Porque eu, no lugar do Gilmar, eu nem apelaria do jeito que ele apelou, pedindo para o Moraes colocar o nome dele no inquérito da Chique News, e nem processaria. Porque o Gilmar, ele faz uma coisa que eu tenho uma inveja enorme. O Gilmar Mendes, ele tem uma capacidade de destruir a pessoa verbalmente. Ele, assim, a boca dele é um míssel Tomahawk. Ele destrói, ele reduz a pessoa a pó. Se ele pedisse a palavra no STF por 15 minutos para falar do Zema, o Zema seria pulverizado da política brasileira. Gilmar, solta o verbo. Eu acho que humilha até a função, cumpre melhor a função. Cumpre. O Gilmar Mendes, ele é o humilhador geral da República. Ele humilha a pessoa, assim, ele destrói a pessoa. Ele podia fazer isso com o Zema. Você não acha, Miguel? Ele é bom de insulto, né? O Gilmar Mendes o Gilmar Mendes, ele é o decano, né, do STF. Hoje, ele é o ministro mais forte do STF. Ele é talvez mais forte até do que o Alexandre de Moraes, por ser o decano. Ele possivelmente é o mais preparado juridicamente, ali no STF, então isso também dá uma segurança, ele controla, né, o controle assim, ideológico, né, jurídico, né, porque o STF tem ali as batalhas jurídicas internas, né, mas o Gilmar Mendes, ele é um cara importante, ele se tornou um cara muito importante para a República, porque ele é o nome ali mais duramente anti-lavajatista. Ele se tornou o grande campeão do anti-lavajatismo, que eu considero assim, um mérito dele. É um mérito, porque a Lava Jato é realmente um câncer, e que tinha que ser extirpado, né, de alguma maneira, da República Brasileira. Você vê que esse cabo Gilberto, que estava no microfone, estava na coletiva lá do lado do Zema, o STF que acabou com a Lava Jato. O que esse cabo Gilberto sabe de Lava Jato? Ele não sabe de nada de Lava Jato, ele não sabe nem o que está falando. Que desrespeitou os médicos. Isso aí tu vê que eles estão nessa pilha ainda, Avelino, que o STF na Covid proibiu os médicos de distribuir kit Covid, distribuir ivermectina, né? Mas, enfim, deixa eu só trazer essa break news, muito importante a gente trazer isso aqui, Henrique, rapidinho, e comentar, que foi aprovado, a gente já comentou já antes, mas eu queria só botar na capa aqui, para ter essa visão, isso aí é muito importante para o Brasil. Comissão aprova a admissibilidade de propostas que acabam com a escala 6x1, né? Na prática, as propostas de emenda à Constituição acabam com a escala de trabalho 6x1. Isso aí ainda vai para o plenário, né? É na CCJ, mas o Hugo Motas tem uma agenda, está no cronograma, vai ser votado. Ontem eu estava conversando com uma moça, tive um longo papo com uma moça no posto de gasolina aqui, que eu fui comprar umas coisas lá, e ela falou como ela trabalha, né? Que ela tem filho, o marido é mãe solo, né? Como grande parte das famílias brasileiras, mãe solo, trabalha 6 dias na semana, e às vezes tira a folga dela. Ela estava falando, porque tem gente que trabalha 6x1, só que às vezes perde a sua folga, porque entra numa escala 7x7, né? Então, só para a gente finalizar aqui, eu fazer a opinião do Avelino e da Ive sobre esse debate da escala 6x1, o que isso acha que pode impactar no debate político nacional? Avelino? Eu acho que essa é uma daquela discussão que nem o imposto de renda, né? Vai acabar o país se mudar a escala 6x1, quer dizer, e aí o país não acaba, né? O país ia acabar quando acabasse a escravidão, não sei se vocês lembram disso. O grande argumento contra o fim da escravidão é que o país não ia aguentar o fim da escravidão. Então, se dependesse desse tipo de argumento, a gente ainda estava, né, tendo escravos. Então, 13º também ia quebrar o empresariado. Exatamente, tudo vai quebrar o país não vai funcionar. Então, é meio até repetitivo esse tipo de argumento, né? Uhum. Então, eu sou plenamente a favor, eu acho que o objetivo disso... mas algumas pessoas vão vender o dia. Isso é problema delas, mas o objetivo da reforma não é esse. O objetivo da reforma é proporcionar que as pessoas fiquem mais umas com as outras, né? O que é muito importante nesse mundo que nós estamos vivendo, que é um ponto que a gente talvez tenha que discutir num outro programa,
que é essa coisa da extrema individualização por causa da internet, né? As pessoas dificilmente têm capacidade de comunicação. Eu ando de metrô para ir trabalhar e, assim, 95% das pessoas estão olhando para o celular ou alguma coisa porque não conseguem ficar sem fazer aquilo ali. Então, tem mais tempo para ficar em casa, mais tempo para ficar com a família, mais tempo para ficar com os filhos. É muito importante, é muito importante. Se vai vender por razões econômicas ou não, isso é outra discussão, aí a gente vai ter que enfrentar esse segundo problema, mas um problema não pode ser argumentado para evitar a solução de outro, né? Então, eu vejo com muita vovô mais um passo na direção de uma sociedade mais civilizada no Brasil, com menos desigualdade. É um passo pequeno, a questão do imposto de renda foi um passo muito pequeno também, mas simbolicamente é muito importante. Eu acho que é uma porta que se abre, porque essa discussão sempre foi interditada e a gente está conseguindo avançar. Então, eu sou muito favorável. Assim que apareceu a proposta da deputada Érica Hilton, eu falei, nossa, uma coisa nova. E a gente estava falando isso antes aqui, né? A esquerda também não pode ficar só como defensora do sistema, tem que apresentar coisas novas, tem que inovar. E essa proposta da jornada de trabalho é uma coisa nova, uma coisa importante, uma coisa interessante. E ela tem que ser vendida assim. É uma coisa para a gente poder ficar mais com a gente mesmo, para a gente poder ficar mais com a família. Vamos valorizar a família, até parece que é coisa da direita, né? Não, a gente também tem família, todo mundo gosta de ficar com a sua família. Então, é uma coisa importante. Lazer é uma coisa importante. Lazer melhora a produtividade. Já tem vários trabalhos acadêmicos mostrando isso, que a quantidade de lazer, um pouco mais de lazer, os países que fizeram esse tipo de reforma, aumentaram a produtividade dos trabalhadores, porque as pessoas trabalham melhor, é só isso. Quem dorme melhor, trabalha melhor, quem tem menos preocupação, trabalha melhor, e assim por diante. Então, um pouco de preocupação com o ser humano, né? O governo também tem se dedicado a isso, tem uma série de programas de cuidado, né? De cuidar das pessoas, né? O Ministério do Desenvolvimento Social tem trabalhado muito sobre isso, minha amiga Laís Abrão tem se dedicado especialmente sobre isso. Então, eu acho que é uma coisa que se junta a esse esforço coletivo de melhorar essa sociedade brasileira, que tem sido o nosso objetivo nessas últimas décadas, né? Maravilha. Ive, um comentário sobre o que você acha dessa pauta aí? Um comentário breve aqui, eu sei que a gente está encerrando, concordo plenamente com o Jorge, é uma pauta importante, que é uma tendência, não vai ter como fugir mais. Já existem pessoas, empresários, que já estão adotando a escala 5x2 e dizem que está sendo um sucesso, inclusive o número de atestado médico diminuiu, o trabalhador está produzindo melhor, enfim, toda essa questão. Eu só queria colocar um ponto com relação a essa questão da PEC, de ser uma proposta de emenda à Constituição, e vamos ficar atentos a isso, é uma vitória, a Érica Hilton está comemorando nas redes sociais, é importante, sim, só que eu quero observar como que as negociações serão feitas nos bastidores, porque o problema de ser uma PEC é que não passa pela sanção do presidente Lula. Então, eu tenho medo daquelas emendas que você coloca, você desvirtua o projeto, né, a redação. Jabuti. Isso, eu tinha esquecido, não estava faltando essa palavra. Dos jabutis que colocam, porque vai haver lobby, né, de empresários, inclusive com o tempo de ser implementado, né, o período de carência, estão se falando de 5, 10 anos, que é um absurdo, estão falando até só para 2027, e quando passa por uma emenda à Constituição, não tem veto, nem sanção do presidente. Então, vamos ficar atentos, porque isso eu acho que é uma questão, é uma jogada do Hugo Mota. Ele não quer colocar o projeto em regime de urgência, o projeto de lei enviado pelo governo em regime de urgência, porque ele sabe que o Lula pode vetar ou sancionar o projeto, né, pode ter veto parcial, enfim, e isso, né, dá um instrumento maior para o Poder Executivo. E sendo uma emenda à Constituição, não dá. Então, vamos ficar atentos. Não tinha pensado nisso. Muito bom, Ive. Então, vamos encerrar. Henrique, faz aquele encerramento que só você sabe fazer, então. Vamos encerrar junto com o pessoal aqui. Maravilha, então. Então, vamos encerrando mais este Jornal da Fórum do Dia do Descobrimento, gente. Ninguém fala mais disso de uns anos para cá. Descobrimento, né? Hoje é 22 de abril de 2026, uma quarta-feira, e eu vou agradecendo imensamente a presença de cada um de vocês aqui, da nossa audiência, e deixando já o convite para
a edição de amanhã, às 20 horas, no mesmo horário, comigo e com o Miguel do Rosário. Um grande abraço para vocês, boa noite e até lá, gente. Valeu, um abraço. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.